Uma primeira reação a este vídeo, ao conteúdo, à forma, ao tom utilizado e o que é que isto pode querer dizer da evolução que este homem possa ter tido de outubro de 2021 até agora, até ter cometido este crime. Bom, isto parece um apelo desesperado de alguém que procura ajuda, que precisa de ajuda. E isto leva-nos a pensar que há uma necessidade importante de integração das pessoas e de apoio na saúde mental das pessoas que se acolhem nos nossos países. Nós não podemos esquecer que a Europa, em 2015, e desde então tem continuado a receber, em 2015 entrou 1 milhão de pessoas na Europa, em condições terríveis. Boa parte deles vindo da Síria, outros do Afeganistão, são dois dos países que mais pessoas, enfim, por força das circunstâncias dos conflitos nesses países, pessoas que passaram pelo inimaginável, que passaram por situações inacreditáveis enquanto fugiam, sujeitos à exploração das redes de tráfico ilegal e depois, neste caso, com morte de familiares pelo meio. Portanto, são pessoas que objetivamente precisam do nosso apoio. Mais do que precisam, têm direito a ele, porque é isso que diz o direito internacional. Hoje discutia-se muito isso e a questão das fronteiras abertas e das fronteiras fechadas, mas a verdade é que isto é uma obrigação internacional, não é uma opção dos Estados, não é uma opção, é uma obrigação internacional que existe há muitas décadas. Portanto, nós temos a obrigação de receber estas pessoas e de as receber dignamente. Houve um falhanço muito grande em 2015 na Europa e depois tem havido, depois disso, um falhanço grande por parte dos diversos Estados nesse acolhimento. Porque estas pessoas, repare que chegam em 2015 e estão, alguns deles, um ano e meio, na Grécia e em Itália, para poderem ser recolocados, e depois de todo esse tempo, e de, naturalmente, terem passado muitas dificuldades durante esse período, acabam por ser recolocados em países onde nem sempre esse apoio lhes é dado. Portanto, questões como a saúde mental, como a própria saúde, a assistência à família destas pessoas, é absolutamente determinante. Portanto, aqui não estamos só a falar da integração de imigrantes normal, daquela que nós conhecemos e que é importante cuidar, porque dessa integração depende o sucesso da nossa política migratória. Aqui estamos a falar de obrigações humanitárias para com pessoas que passaram situações muito difíceis do ponto de vista pessoal, que têm um direito, de acordo com o direito internacional, de serem acolhidos nos nossos Estados e de lhes ser dado este apoio. Ricardo, e achas que isto que acabamos de ver, em conjunto com as informações que fomos sabendo ao longo do dia, pode configurar uma explicação para o acontecimento e, portanto, o Estado português ter algum tipo de responsabilidade? Não sei responder. É preciso perceber o que é que aconteceu hoje. Dentro de poucos dias saberemos seguramente o que é que aconteceu efetivamente hoje, o que é que levou àquela ação deslocada em que morrem duas pessoas, perpetrada por alguém que frequentava o centro ismaelita, alguém que ia lá regularmente a aulas, que ia lá buscar comida, portanto estava, apesar de tudo, integrado, no sentido em que tinha um apoio, ainda por cima de uma comunidade onde há uma enorme entreajuda, com uma profunda tradição em Portugal, neste caso em particular em Lisboa. É preciso perceber o que é que aconteceu para se perceber se já havia algum indício de alguma coisa, se poderia ter sido evitado ou não, e também, já agora, para se evitar situações parecidas ou análogas com esta. Agora, há aqui um ponto que é muito importante. Este quadro, este refugiado em particular, chegou a Portugal da forma mais enquadrada possível, não é? Podia ter sido um refugiado que chegou a Portugal por sua própria via, de uma forma qualquer, ou só depois de cá estar é que disse que era um refugiado. Há muitas situações como se pode chegar a países europeus, inclusive a Portugal, seja em casos de migrantes, seja em casos de refugiados. Não é o caso. Foi um refugiado que foi num acordo europeu, em que Portugal, com a Grécia, como outros países também fizeram acordos, ficou responsabilizado por alguns refugiados, entre os quais esta pessoa que gravou este vídeo e os seus 3 filhos. Portanto, isto não tem nada a ver nem com a imigração ilegal, nem com aquela ideia de refugiados, enfim, de forma desordenada, ou com o caso que o Gonçalo há pouco estava a referir, quando, no verão de 2015, entraram mais de 1 milhão de pessoas na Europa, e só na Alemanha, nessa altura, ter-se-ão naturalizado cerca de quase 1 milhão de pessoas em menos de um ano. Nós não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma coisa bastante organizada e circunscrita. Ou seja, isto não tem nada a ver com coisas de desordem. Por isso é que hoje, aquela ideia que o André Ventura lançou, e outras pessoas, do tema de fechar as fronteiras, não tem pés nem cabeça.
Primeiro porque ele chegou de avião num voo organizado para isto, portanto, não passou por nenhuma fronteira ilegal, ele chegou por seus próprios meios e obviamente não legais, porque é um refugiado, à Grécia, e a partir daí foi enquadrado pela União Europeia. Deixa-me só citar a expressão do André Ventura Sim. para continuares. A política de portas abertas sem qualquer controle deu nisto. Eu só Mas não vou tem nenhuma citar. política de portas O sangue abertas. destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa. Também houve política de portas abertas para as vítimas que são da comunidade ismaelita, que a maior parte dela veio de fora de Portugal nas últimas décadas, sobretudo de Moçambique, e não só. Sim, Portugal tem portas abertas para a comunidade ismaelita. Aliás, a sede da comunidade ismaelita em termos formais, hoje em dia, ou simbólicos, é em Lisboa, porque o príncipe Aga Khan comprou, a Fundação Aga Khan comprou aquilo que era um palácio na rua Marquês de Fronteira, do qual André Ventura tem a obrigatoriedade de conhecer, a obrigação de conhecer, porque foi aluno da Universidade Nova, que era ali mesmo nas Traseiras. Ele foi um dos melhores alunos de sempre da Faculdade de Direito, embora nestes momentos parece esquecer o que aprendeu, e comprou por 12 milhões de euros esse palácio, onde eram os mestrados da Nova, para fazer a sede da Fundação Aga Khan. Portugal tem fronteiras abertas com Espanha, é o único país com o qual podemos ter fronteiras abertas terrestres, porque não fazemos fronteira com mais nenhum. Espanha tem fronteira depois com França e por aí fora. Basta olhar para o país ao lado, Espanha, já tem há um registro de vários atentados de células islâmicas radicais nas últimas décadas. Um dos mais mortíferos 2004. da Europa foi o do Atocha em 2004. Em França, com o qual Espanha tem fronteira, houve uma série de atentados muito recentemente, como na Bélgica, por exemplo. Ou seja, a ideia de que são as fronteiras abertas que nos tornam inseguros é absurda. É completamente absurda. Apesar de tudo, a Europa tem conseguido manter um grande nível de segurança dentro de uma lógica de fronteiras que existem abertas. Porquê? Porque um dos primados da União Europeia do mercado único é a livre circulação de pessoas, de bens e de capitais. E há dentro do espaço Schengen um compromisso de não haver fronteiras entre estes países para que todos possamos ir a um lado ou voltar, da mesma forma que alguém que entrou num determinado país pode circular dentro da Europa. As fronteiras abertas não têm rigorosamente nada a ver com isto. A imigração ordenada ou desordenada não tem rigorosamente nada a ver com isto. Mas nada é nada. E, portanto, isto que aconteceu hoje foi uma coisa grave, mas, infelizmente, parecido com outros homicídios que há em Portugal, noutras alturas, quando se há alguém que se zanga, como eu digo, num jogo de matrecos e mata duas pessoas numa tasca, o André Ventura vai dizer o quê? Que os matrecos deu cabo da sociedade portuguesa? Não sei o que é, ou o COP3, não sei o que é que ele vai dizer. Gonçalo. Não, eu no essencial estou de acordo com o Ricardo, eu só estava a procurar sublinhar a importância que é da integração destas pessoas, claro, isso é fundamental, e da organização na frente que em 2015 não existiu e que pode ter contribuído para que muitas pessoas se sintam desintegradas e é muito importante acompanhá-las. Agora, desse ponto de vista das fronteiras abertas, estou inteiramente de acordo. Aliás, isto não é uma opção dos países. Quando as pessoas chegam à fronteira da União Europeia e nos procuram vindas de zonas de conflito como o Afeganistão ou como a Síria, não há opção. Os países europeus, que são signatários de uma Convenção das Nações Unidas, que é de 1951, têm uma obrigação de receber estas pessoas e de as acolher com dignamente. Portanto, não há aqui opção. Isto não é uma questão política, está subtraída esse debate político, e ainda bem que está, e politizá-la é extraordinariamente perigoso. Porque confunde, é um tema muito emocional, é um tema muito pouco racional e confunde muitas pessoas, porque às tantas nós já estamos a confundir tudo isto e estamos a pensar que são pessoas que chegam ilegalmente ou que chegam a assalto ou o que seja, e aqui não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas há dados, eu queria voltar só à questão da integração, porque é de facto muito relevante e tem havido relatos de várias pessoas que não estão suficientemente integradas e não têm condições e acabam por, chegando a Portugal, ir para outros países europeus, também se calhar, eventualmente, já com objetivos prévios de, por exemplo, terem como destino final a Alemanha. Mas há dados concretos... É um tema diferente. É um tema diferente e há dados concretos que nos possa trazer sobre a integração de... Sim, vamos ver. Há dois planos de integração. Há um plano de integração que é o plano formal, legal, digamos assim, e Portugal está normalmente muito bem classificado nesse plano. Há um ranking europeu, MyPEX, que coloca Portugal normalmente em segundo lugar, a seguir à Suécia, entre os Estados que têm melhor enquadramento para o acolhimento das pessoas. Mas depois há a prática, e as associações de imigrantes muitas vezes queixam-se na prática da integração que ela não corresponde àquilo que está na lei. Por exemplo, o acesso aos cuidados de saúde.
Nós temos das leis mais avançadas no que diz respeito ao acesso dos cuidados de saúde, mas depois a prática não é bem assim, não funciona bem assim. E aqui, enfim, quero obviamente ligar isso ao caso concreto, mas quando ele faz um apelo, eu sei que não foi cá, mas quando faz um apelo para aceder aos cuidados de saúde, pode acontecer que não tenha tido imediatamente esse acesso. E, portanto, isso é muito importante. Mais uma vez, o perigo de politizar estas coisas. É fundamental que as pessoas... Isso é no interesse do próprio Estado. Hoje temos um bom exemplo disso. É no interesse do próprio Estado que as pessoas tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde, que tenham acesso à educação. Saúde mental. E, nomeadamente, saúde mental, que é um aspecto que era importante discutir aqui, o acesso não só dos cidadãos em geral, mas aqui em particular dos imigrantes e dos refugiados, aos cuidados de saúde mental, porque, reparem, é no interesse dos próprios, mas é também no interesse da comunidade, porque nós, enquanto Estado, não temos nenhum interesse em que as pessoas não tenham acesso a esses cuidados e depois possam, eventualmente, cometer loucuras deste tipo. Há outro tema da atualidade de hoje que merece o vosso comentário e vamos agora voltar ao tema de que também já falámos nesta edição, relacionado com a situação que se vive em França. As últimas horas foram de enorme tensão, por exemplo, em Paris, depois de mais um dia de protestos contra